põe gelo, completa. Olá. Olá, pessoal. Vamos aguardar o Ernesto entrar aqui. Só que não vamos ter as perguntas, né? Cadê o Ernesto? O pessoal está me ouvindo bem aí? Dá um ok. Estão ouvindo? Eu vou, enquanto o Ernesto não entra, eu vou pedir para quem mandou a pergunta e não teve ela respondida, que por favor mande novamente, porque ela ficou naquela outra live, né? E aí eu não tenho agora como ler. Alô, Ernesto, cadê você, meu amigo? Eu tenho que ficar aqui cuidando da entrada do Ernesto, porque, como eu já disse, eu não sou lá tão... Meus amigos, eu estou aguardando o Ernesto aparecer. O pessoal perguntou então essa questão de análise na hora que caiu, e eu praticamente não recomendo fazer a... O Ernesto criou uma, eu vou entrar lá na dele então. Boa pergunta, Rodrigo, de probiótico, já vou responder. Vou pedir só um tempinho para, se alguém puder avisar o Ernesto, se ele vir aqui ou ele cria. Beto Zilo, você foi encarregado, por favor, chama o Ernesto, pede para ele entrar aqui. O Rodrigo Paniago perguntou sobre a probiótico na água, eu gosto muito desse tema, vou procurar falar dele, mas vou seguir com a questão da análise da água. Antes da gente fazer a análise da água, a gente tem uma possibilidade de mudar a característica da água na fazenda muito pequena. Então, as fazendas, por exemplo, aqui no Pantanal, o pessoal tem água salobra, né? Água pesada, a água de Bonito é uma água dura, uma água calcária. E a gente não consegue mudar a característica da água na fazenda. Então, são muito poucos os problemas da água que eu já tenho lá na fazenda, ela está ocasionando uma perca grande no gado. Então, em termos experimentais, o pessoal fez a indução em experimento universitário para níveis de sulfato. Foram adicionando sal, sulfato na água para demonstrar o impacto que isso traria no consumo espontâneo, que cai drasticamente, e aí ocorre a queda de desempenho. Então, o primeiro passo na fazenda, eu preocuparia com limpeza de bebedouro, tá? E antes de adicionar qualquer produto químico nessa água no momento da limpeza, seja cloro, cal, probiótico, outros produtos, detergente, né? O ideal seria a gente fazer a limpeza de remoção dessa matéria orgânica, né? Poder fazer, os animais carregam capim na boca, esse capim, com o calor que a gente tem no Brasil, ele vai poder fazer o crescimento desenvolver o crescimento de matéria orgânica, vai ter crescimento de algas, microalgas, né?
e vão desenvolver ali naquela água bactérias, protozoários e vírus também. Agora que nós estamos vivendo um momento de coronavírus, o coronavírus bovino é uma das maiores causas de diarreia viral em bovinos. Tem vacina para isso, inclusive. Mas a forma de poder controlar é com a limpeza mecânica. Então, peão lavar nada é mais eficiente do que isso. Remover a matéria orgânica, esfregar a parede e retirar aquele excesso. Tá? Já tem algumas fazendas fazendo trabalho com produtos de piscina, base de piscina, tanto de decantador, algicida e as pastilhas de cloro. Eu sou fã do cloro também, eu gosto muito do cloro pela ação germicida, pela ação de matar bactérias e protozoários. Então é por isso que eu gosto do cloro, embora tenha um conceito de que o cloro vá interferir na flora ruminal. Então eu não sou partidário de que se você usar cloro vai estar com problema de flora bacteriana do rumen. Você vai ter esse problema se usar um excesso de cloro por um período muito longo. Os animais primeiro vão sentir o cheiro do cloro e o sabor do cloro e vão reduzir o consumo. Se essa fazenda tem um manejo de bebedouro, isso vai ser notado. Então, se obedecer à indicação de 1 a 5 ppm de cloro, isso quer dizer partes por milhão, então seriam aí, vamos botar na média, 3 ppm, 3 gramas para cada 300 litros de água, né? Então a chance de errar é bem pequena, mas se não tiver segurança, melhor não usar. Você lavar mecanicamente o bebedouro e remover essa matéria orgânica já resolve 90% da condição. E essa frequência de limpeza, eu falei que o ideal seria todo dia, mas muito poucas fazendas vão conseguir esse ideal, mas tem que adotar, no mínimo, uma vez por semana em cada bebedouro. O bebedouro não pode turvar a água e os animais terem que acessar uma água que a gente não teria coragem, condição de beber. Se eu pegar um copo e botar nesse bebedouro, no momento quente do dia, e eu teria coragem de beber essa água, agora se ela tiver turva, tiver opaca, se tiver com cheiro. Outra coisa, falando em água, desculpa, eu ainda não não vi o Ernesto aqui, eu não sei como, eu não estou sabendo como acessar o Ernesto, se alguém puder me ajudar, como que faz o convite. Aqui, ó, vamos ver. Fazer, mandei aí, vamos ver se vai dar certo agora. Se você estiver aí, meu amigo. Tá sim. Desculpa, sua vez de falar até, inclusive. Pode seguir daí, meu amigo. Não, agora tem que pegar o pé. Que pergunta que tem aí pra gente? Eu pedi para o pessoal, Ernesto, se puder repetirem as perguntas, porque a gente não tem como acessar da outra live. Então, quem não teve a pergunta respondida, se puder repetir a pergunta, aí para o Ernesto, fico agradecido. Vou falar agora da pergunta do Rodrigo Paniago, era com relação a probiótico. Isso é um negócio bastante novo ainda, e eu acertei agora com o pessoal, inclusive devo começar a trabalhar com o produto deles comercialmente, para poder difundir isso aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Goiás. E é um produto bastante interessante, eu tenho visto já alguns trabalhos dele muito bons e oferece zero de risco para os animais, né? Mas, de qualquer forma, oferece um custo adicional e um manejo adicional. Então, a fazenda tem que estar proposta a fazer a dosagem correta, né? Então, o probiótico ele vai trazer o benefício de consumir esse excesso de matéria orgânica, aquelas placas de lodo, e vai melhorar a competição de oxigênio
na água, então consegue controlar o crescimento de algumas bactérias e protozoários nocivos. É bastante usado esse probiótico no processo de aquicultura, para tanques de peixe, de crustáceo, né? E o pessoal teve a ideia de usar para reservatório de água para bovino, mas ele seria muito mais fácil de uso, de implementação no reservatório, do que em cada um dos bebedouros, até pelo fator de diluição. O que não usar na limpeza do bebedouro, em hipótese alguma, não usar. Sugestão ou recomendação nossa, peixe. O pessoal tem um uso bastante grande de peixe no bebedouro, Ernesto. Isso é o fim, porque o peixe, ele consome, ele luta pelo mesmo oxigênio, ele come aquele resto de ração dos animais, mas ele também esterca na água, e o pior é que o peixe morre. E muitas vezes fica esquecido ali o peixe morto, e é uma porta de clostridiose no pior dos casos, mas invariavelmente o peixe em putrefação vai interferir no odor e no sabor da água, e os animais vão consumir menos. Acabei de ver uma pergunta aqui para você, Ernesto. Você viu? É a sua vez. Solos arenosos, né? Só o seguinte, então, voltando lá, o choque é uma interação entre o arame do choque, o animal e o solo. O animal toca no fio do choque, o choque desce pelo corpo dele e corre até o aterramento do eletrificador. Neste momento, esse animal... O solo é seco, está seco, ou é muito arenoso, ou o grãozinho de areia não se toca, eu não tenho condutividade no solo para esse choque correr pelo solo e alcançar meu aterramento. Aí o boi vira passarinho. O passarinho senta em 30 mil volts ou mais e não toma choque, porque ele não toca em nada aterrado. Então, para regiões de solo seco ou arenosos, você tem que fazer um fio negativo na cerca, um positivo e um fio negativo. O negativo eu ligo no aterramento, não uso isoladores. Aí você esse negativo faz o papel de um chão molhado, e aí ocorre o retorno, esse animal sente o choque. Se eu tenho categorias de animais diferentes, bezerro e adulto, e eu estou em região de solo que seca ou arenoso, eu tenho que fazer 3 fios. O bezerro toca no do choque e no sem choque, e o adulto toca no choque, sem choque, e aí com 3 fios eu vou ter cerca para mamando ou caducando. Distância entre postes. Quem determina a distância entre postes para nós é o relevo. Quer ver? Vamos fazer um raciocínio, é facinho de desconstruir o modelo mental que nós temos na cabeça, que cerca elétrica é algo pesado. Não sei se você viu semana passada, Fernando, eu postei um vídeo de uma vacona gorda atravessando uma cerca convencional. Pulando. Como se não tivesse... Não, como se tivesse nada, não, pulando não. Uma vacona gorda, ela passa assim, ó, no meio dos arames e... essa passou nos arames, tá. Passou e foi embora. Vou fazer uma cerca elétrica. Mas eu tenho medo, não tenho confiança. Vou botar 8, 10 metros de distância de postes. Gente, uma cerca elétrica com 8, 10 metros de distância de poste, se esse animal botar a cabeça no meio dos 2 arames, e eu não vou ter balancinho mesmo, porque cerca elétrica não tem balancinho, esse arame vai aguentar a pressão de não evitar que esse animal passe? Não, não vai. Então, em resumo, qualquer distância acima de 8, 10 metros, se eu não tenho choque, é a mesma coisa. Você entendeu? Eu tenho que ter o choque e tenho que ter certeza que esse animal vai tomar o choque, que tem a ver com essa história de positivo e negativo na cerca. Então não basta eu ter o choque, eu tenho que saber que eu tenho choque e esse animal está tomando o choque, que eu tenho negativo na cerca, e se está com as alturas corretas. Então é muito como estar respeitando a cerca. A primeira pergunta é, quantos volts você tem? Eu estou acima de 4.000, então ele tem choque. Aí a segunda pergunta, mas qual é o seu tipo de solo? É arenoso? Está seco? Não, é arenoso. Você tem fio negativo na cerca? Não, eu tenho fio negativo na cerca. Então ele se preparou, ele tem o choque, ele se certifica que esse animal está tomando choque com fio negativo na cerca. Aí, se mesmo assim esse animal está passando, ou é por cima, ou é por baixo. Sabe? Não inventaram um animal nenhum que não respeite um bom choque. Tá? E aquela lenda, basta um choque só,
é lenda. O Nelore, depois que ele conheceu o choque, ele passa a testar a cerca 2, 3 vezes por semana. Cruzamento industrial, depois que ele conheceu o choque, ele passa a testar a cerca 2, 3 vezes por dia, mas testa, tá? Ernesto, mas e aquela história da escolinha? Eu sou do tempo que o animal que fazia uma boa escolinha, ele nunca mais ia tocar no arame. Ele continua testando, então? Ele não enfrenta mais a cerca, ele testa a cerca, entendeu? A escolinha Ernesto, serve e para... a diferença da cerca com um fio, que eu tenho visto o pessoal fazendo, principalmente com esse seu... Fio ultra. Com ultra, com arame, a diferença para 2 fios e para 3 fios. O que você tem a dizer disso aí? Então, peraí. Então, um fio. Lembra que eu falei o choque é a interação do arame e do solo do animal? Um fio. Se eu tenho uma categoria animal só, e eu estou em solo argiloso e úmido, um fio resolveu, porque eu tenho retorno no solo. Tá? Se eu tenho 2 categorias de animais em solo argiloso e úmido, eu preciso ter 2 alturas de fio. Tá? Agora, se eu estou em solo arenoso e eu tenho diferentes categorias, eu tenho que ter 3 fios. Tá? O pequeno toca nos 2 de baixo e o grande toca nos 2 de cima. Sobre calibre, excelente pergunta que você fez. Lembra que eu falei que é parecido com água? É a mesma coisa que a água. Você quer mandar bastante água, você usa tubo grosso. Você quer mandar bastante choque, você usa arame grosso. E aí depois você pode ir ramificando, usa uma linha mestra grossa, usa uma linha mestra grossa, anda a maior parte da fazenda possível pelo entorno e não pelo corredor, porque pelo corredor eu vou encher de porteira. O ideal é fazer minha linha mestra no entorno da fazenda. Porque eu vou andar mais com volume maior e aí eu ramifico com mais finos. Entendeu? Entendi. E aí o fio ultra tem a vantagem dele ser... porque assim, aquele fio eletrofásico normal, que se vende em loja normal, eles são 6 fios metálicos de 0,15 milímetros. Esse fio ultra são 9 fios metálicos de 0,25. Então, com o fiozinho normal, eu consigo fazer piquetes móveis de no máximo 500 metros. Sabe? Eu consigo ter calibre para mandar um bom volume de choque por no máximo 500 metros, com o fio normal. Com o ultra, eu consigo chegar a quase 3 quilômetros. Tá? Esses dias rolou um negócio bacana lá no Rio Grande do Sul. Um cliente nosso, bem atendido, comprou um equipamento possante e reclamando que não tinha voltagem na cerca. E reclamando, e minha equipe foi lá e vai. Um belo dia a gente fez uma discussão por telefone, começamos a ticar o que poderia ser. Aí alguém falou, não sei se fui eu, escuta, qual é o calibre do arame? Ah, é um fininho que eles usam lá no sul. E quantos quilômetros de cerca? 40 quilômetros de cerca. 40 quilômetros de cerca. Com tubo fino, com arame fino, é impossível conseguir andar tão longe com calibre tão fino, entendeu? E aí falamos para o cara fazer uma linha mestra mais grossa, resolveu, sabe? Então, é realmente muito parecido com água. Essa analogia que você fez, ela é perfeita para comparar com água, porque o pessoal, inclusive uma das perguntas acima, está sendo com relação a quanto de água eu deveria ter no bebedouro, e aí vai depender da vazão. Então, tem ainda fazendas começando projetos usando mangueira ou cano de meia polegada. Eu já adianto que a meia polegada não deveria ser usado em caso nenhum. Mas o pessoal, óbvio que o cano 3/4, ele custa menos do que o de 1 polegada, que custa menos do que o de 1,5 e assim por diante. Então, o projeto tem que ser desenvolvido, na verdade, pensando nessa distância que vai levar a água e quantas ramificações vão ter, os desafios de descidas e subidas, a qual que é a altitude que essa água vai ter que responder, e também a pressão. Hoje, por sorte, a gente tem visto melhor o excesso de pressão do que a falta dela. Mas essa sua analogia foi muito boa. Tem uma outra pergunta aqui para você, do Romeu Júnior, perguntando da vida útil de um eletrificador.
Ó, essa semana eu recebi um vídeo de uma fazenda aí na Viraí, do Cláudio Sabino, Santa Marta, um Speedrite Panther. Ele parou de ser fabricado há 15 anos. Tá? Parou de ser. Aquela linha, a linha Panther, parou de ser fabricada há 15 anos. Ou seja, tem no mínimo 15 anos lá na fazenda. Só que está no painel solar e eles tomam conta do kit para-raio para saber se. Porque assim, eu posso alimentar meu liquidificador via tomada ou via painel solar e bateria. A energia rural no Brasil é uma caca. Então, evite alimentar seu liquidificador via painel solar, via tomada. Prefiro o painel solar. Os aparelhos velhos que eu ando por aí encontro, os de mais de 15 anos, e é comum encontrar aparelhos com mais de 15 anos de idade, eles estão no painel solar. Sabe? Certo. Na tomada é mais raro achar, mas eu acho. Só que aí, quem que eu acho? Aquela fazenda que tem uma rede elétrica igual a da nossa casa. De quanto tempo queima a televisão de casa? Raramente. Por quê? A rede elétrica de casa é protegida. Caso venha uma descarga muito grande, vai para o aterramento, não vai para os eletrodomésticos. Então, dá para fazer a mesma coisa na fazenda. Só que as pessoas não fazem, sabe? Então, as pessoas acham que o aterramento é feito para proteger o aparelho, e é o contrário. O raio procura sempre o melhor aterramento. E aí, se eu tenho um bom aterramento, e normalmente a única coisa bem aterrada na fazenda é o eletrificador, o eletrificador é o maior chamariz de raio que tem na fazenda. Então, o que eu tenho que fazer? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar desviadores. Na nossa casa tem desviadores. Vai para o chão o raio que vem pela rede elétrica e não vem para os eletrodomésticos. Ou seja, e na cerca eu posso ter raios que vêm pela rede elétrica ou raios que vêm pela cerca elétrica, pela cerca. E aí eu tenho um desviador também, que é o famoso kit para-raio. O kit para-raio, eu não deixo o raio que está vindo pela cerca procurando o aterramento do eletrificador, ele não vai para o eletrificador, ele desvia antes e vai para o aterramento. Então, eu desviando as duas pontas para o aterramento, eu protejo da rede elétrica e protejo da cerca. Entendi. Teve uma pergunta para você, se tem algum site que você recomenda para encontrar esse material todo de cerca elétrica mais confiável ou de melhores produtos pela internet, aonde que se busca? Aí que tá. A gente optou, Fernando, como eu preciso treinar muita gente e eu preciso vender e ensinar a usar, a gente não privilegia venda por internet. A gente prefere, procure uma revenda local, sabe? Bem treinada. A gente já tem bastante revendas locais bem treinadas para te vender e te treinar. Porque não adianta nada você ter um bom eletrificador mal instalado. Exatamente. Sabe? Só que eu tenho meu Instagram, eu tenho canal no YouTube, a gente tem treinamentos. Acabamos de soltar agora um treinamento com o pessoal do Balde Cheio Luz. Tá um sucesso, tá todo mundo fazendo. Ou seja, vamos treinar o mercado. As pessoas. Caiu. Tá me ouvindo aí ou não? Oi. Tô. Hello? Tô. Ok. Estou ouvindo. Você, com relação à análise de solo, Ernesto, para ver a necessidade ou não do uso do fio negativo. Olha, o Brasil Central tem seca, sabe? Se eu estou numa região que tem 60 dias sem chuva, obrigatório botar o fio negativo. E o uso, recomendação do fio eletroplástico para função negativa. Então, sim, fio eletroplástico é feito para secas temporárias e móveis. Sabe? Então, primeira coisa, até porque por causa do calibre dele ser menor, ele não faz o papel do arame como linha mestra. Ele é para coisas menores e temporárias. E sim, se eu estou em região que tem seca, um positivo e um negativo no mínimo, mesmo sendo eletroplástico. Ok. A pergunta do Glauber agora é para os conectores para emendar o fio de arame. Está caindo, né? Eu acho que a minha bateria. Caiu. Mas eu ouvi. O Glauber perguntou a alternativa para soldar, se pode soldar com estanho em cima da emenda.
Não. Tem grampos conectores próprios para isso, sabe? Que você pode usar com alicate feito para isso. E evitar, que não é emenda, é conexão. Quando você traz aquele cabo encapado para fazer as conexões, evitar dar o nozinho. Porque quando você dá o nozinho, você quebra a galvanização dele, ele vai enferrujar ali, você está fazendo uma molinha enferrujada. Fazendas que eu tiro essas conexões via nozinho e passo para pôr o grampo, né? O grampo, eu tenho um arame aqui, outro aqui, eu boto o grampo e parafuso. Fica muito mais fluida a passagem do choque, sem ter que passar pela molinha enferrujada. Fazendas que eu troco o nozinho pelo grampo, conector, não é o grampo de emenda, que a gente também tem um grampo de emenda, sobe em 25% a voltagem da cerca. Olha o tanto que a qualidade dessas conexões realmente são redutores na cerca elétrica. Pessoal, é só fazer uma observação. O Ernesto passou alguns dados durante a live de preço de cerca elétrica em R$ 2.000 contra 10 mil numa cerca convencional, para mais ou para menos, mas com certeza o Ernesto botou no cálculo já usando esses equipamentos próprios da empresa desenvolvidos para esse fim. Então, quando a gente está usando uma tecnologia que traz muito benefício e já é extremamente barata, seria interessante tirar o máximo de proveito dessa tecnologia sem querer baratear de excesso. Só fica como uma dica isso, né, Ernesto? Tem uma outra pergunta. Tem o jeito certo de fazer e tem o jeito errado. Se fizer certo, dá certo. Se fizer errado, então, dá errado. Eu quis falar assim para o pessoal que não dá para baratear o que já é barato, né? O pessoal quer economizar demais. Agora, outra pergunta é sobre colchete de mola, se funciona bem e se deve colocar 2 ou 3. Cara, a mola é um arame dobrado, é um arame enrolado. Então, já quebrou a galvanização dele, ela vai enferrujar amanhã. E eu tenho para vender, sabe? Minha empresa tem para vender. Só que não é a melhor opção. A melhor opção é uma corda elástica bung, de bung jump, sabe? É uma borracha com uma metálica dentro. É o elástico com uma trama metálica dentro, que ele tem a capacidade de rápido, porque é aço inox, esse metal, então não enferruja, durabilidade muito maior do que um arame enrolado. Para mim está caindo, travando a sua, não sei se é só a sua, Ernesto, ou se é a minha. Eu estou vendo você cair aí, agora... Sou eu que estou caindo, então? Eu acho que é você. Então, vamos tentar. Se por acaso cair, eu me desculpo, mas vamos tentar seguir. Travou, desculpa aí. Utilização do sistema elétrico. Estamos travando. Ernesto, se você estiver me ouvindo e quiser recomeçar daí, porque realmente está travando aqui. Aí, ó, eles estão me ouvindo. O Maurício falou que está me ouvindo, só está me ouvindo. Conseguiu me ouvir aí? Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo. Mas não estou te vendo. Ó, o Guga, o Castro Cunha aqui, também tá aqui, Francimar, do Maranhão, o Eduardo, um abraço para o Eduardo Denodati. Em Alagoas tem o Eduardo, o Paulo. Depois você me chama que eu passo o telefone dele para você. Aí o pessoal do Cariri, DPS é um baita de um protetor de rede. Então assim, como é que eu protejo o meu eletrificador? Você não estava me vendo que eu tinha apertado o botão para virar a câmera. Burrão. Então era isso, eu estava tentando mexer aqui, velho. Tá pegando burrão. 2 jeca, a gente entende mal de água e de cerca elétrica, filho. Não entendemos de fazer esse negócio, não. Eu vivo de ser cagado. O DPS é um baita de um protetor. Então você aterra a sua tomada. Como é que eu protejo? Vou ligar na rede elétrica, como é que eu protejo? Eu pego uma tomada de 3 furos, pego do parafuso do neutro, abro a tomada do parafuso do neutro, ligo no aterramento. Tem todas essas imagens para te mandar, tem tudo no meu Instagram. Aí,
Eu pego um DPS, o DPS é como se fosse um T, desses Benjamins em Tzinho, põe na tomada, compro um estabilizador na tomada e ligo o eletrificador na tomada. Tá? E aí, se vier raio, desvia para o chão, para o aterramento. Se vier muita oscilação, o DPS e o estabilizador ajuda bem, sem falar que os nossos eletrificadores aguentam uma voltagem, um range de 100, de 90 a 240 volts de oscilação. Mas tem lugares do país que vai de 0 a 500. Sabe? Então, para você ver como é problemática a energia rural no país. Entendi. Vou puxar agora uma pergunta aqui do Pierangelo Camilo, perguntando da frequência de limpeza dos reservatórios mestres, que essa é na verdade, uma excelente pergunta, porque a gente fala muito só de bebedouro, e a gente tem nas diferentes fazendas no Brasil diferentes pontos ou formas de captação da água. Então, diferentes qualidades de água também, como já foi dito, com maior ou menor teor de ferro, de sulfatos, né, que é o enxofre, ou de nitratos, que é a presença de nitrogênio, e de cálcio também, que vai ser a dureza da água ou até a salinidade na água. Os reservatórios também têm o problema de desenvolvimento de matéria orgânica e lodo. E eu diria que essa avaliação nas fazendas vai ser muito mais por questão visual, né? E poderia se adotar um copo transparente de vidro como esse, ou até de plástico, para ver a transparência da água, odor e sabor. Tá? O reservatório ele vai levar mais tempo, até porque a gente está falando aí em 50 mil litros, 100 mil litros, às vezes 500 mil litros e até 1 milhão de litros. O que é importante adotar? E eu acho que vai ser barato e a gente está procurando fazer junto. Fazer a análise dessa água como se fosse de uma piscina de casa. Algumas dosificações, por exemplo, pH-dômetro, avaliar o pH da água que deve estar sempre acima de 6,8 e preferencialmente abaixo. Ok? Estão ouvindo? Travou. Eu ouvi até preferencialmente abaixo. Preferencialmente abaixo de 7,8 pH da água. Então, pH-dômetro vai ser uma das formas de analisar no reservatório, não necessariamente em cada um dos bebedouros. O bebedouro vai ser muito mais uma avaliação visual e uma limpeza mecânica. Foi perguntado também mais para trás sobre o uso de água clorada ou água sanitária, por exemplo, para a limpeza dos bebedouros, e se isso é usado preventivamente ou após a limpeza. A adição do cloro vai ter uma ação germicida, bactericida, vai matar germes causadores aí de infecções gastrointestinais. Então, o cloro vai prolongar o espaçamento entre lavagens. Tá? Precisa, como foi dito, já usar dentro de uma dosagem entre 1 a 5 ppm, então, dessa forma, o ideal seria usar 3 ppm. Tá? Mas pode ser água clorada, água sanitária. O ideal seriam pastilhas de cloro, iguais às de piscina, ou cloro granulado, pela facilidade, pelo volume e pelo preço também. Já foi dito que pode ser usado o probiótico, né? Esses probióticos de aquicultura, de uso para peixes, para crustáceo, para criação de camarão, ela vai ter uma ação benéfica. O pessoal usa bastante também cal, né? Cal virgem. Ela vai ter um efeito exatamente ao contrário do cloro. Ela vai elevar demais o pH, vai tornar a água alcalina e também pode, em excesso, interferir no pH ruminal e
na flora bacteriana do rumen, então deve-se tomar esse cuidado. Eu vejo o pessoal pecando muito pelo excesso. Então, seria mais ou menos esse cuidado, tá? O mais importante é a gente usar de bom senso e avaliação visual, né? Física, sentir o cheiro da água, sentir o sabor da água e avaliação da transparência. Ó, o Carlão aqui nosso amigo Carlão lá do Júnior Cavalli perguntou aqui para mim, o 18 mil ia para quantos quilômetros? Excelente pergunta, eu estava esquecendo né? Primeiro, dizer que quilômetro é uma forma de comprar um liquidificador está errado, né? Quer ver? Eu achei lembra da água, não se compra água, bomba d'água por quilômetro, se compra por HP, não se compra liquidificador por quilômetro. Tá. Mas a gente acaba usando alguma ideia de quilômetro para orientar a compra do liquidificador, o dimensionamento do liquidificador. Imagina, seu carro faz quantos quilômetros por litro, Fernando? Meu carro faz 12, aproximadamente. Né? Correndo devagar. Pesado ou leve? Andando a 100 por hora, porque se andar mais devagar... Cidade ou estrada? Terra ou seja, a resposta, até para o carro da gente, depende, não é verdade? Né? Se eu estou com o carro cheio, pesado ou leve, que tipo de combustível, depende. Agora imagina que você ficou sem conseguir enxergar o marcador de combustível do seu carro. O que você faz? Enche o tanque. Cara, vou calcular que eu vou fazer uns 5 km por litro. Então, meu tanque é de 50 litros, eu vou calcular que eu vou andar 50 litros, 5 km, 250 km. Sabe? Então, 5 km por litro. É uma maneira que eu tenho certeza não, dificilmente eu vou ficar a pé, mas dificilmente vai faltar combustível, só que se nesse meio do caminho eu fiquei preso num trânsito, eu fiquei preso num lamaçal, num atoleiro, eu vou gastar mais do que 5 km por litro. Tá? Com certeza. Então a gente usa essa mesma ideia para o eletrificador. Né? Porque eu nunca consigo garantir, esse eletrificador, Ernesto, é para quantos quilômetros? Eu teria que perguntar, é arame fino ou arame grosso? Tem pouca emenda ou muita emenda? Tem capim tocando arame ou não tem? O isolador tá bom ou ressecou? O isolador tá na lasca ou saiu? O isolador é de plástico reciclado ou de plástico virgem? Ou seja, a emenda é de nozinho ou é de grampo? Sabe, o arame é grosso ou é fino? Está enferrujado ou galvanizado? Então é muita variável. Sabe? O quanto de capim que eu tenho tocando nesse arame? Então não dá para determinar com certeza alcance. A gente usa 1 joule de potência liberada para no máximo 5 km de cerca. É a mesma coisa que eu falar, Fernando, calcula que seu carro vai fazer 5 km por litro, que dificilmente você vai ficar a pé. Mas pode ser que eu tenha um rompimento de um cabo subterrâneo debaixo de uma porteira, eu tenha um milharal, como falei do pessoal do Facholi ali, que cobriu minha cerca toda, que o choque baixou. Que é um problema maior do que o eletrificador dá conta de fazer. Então, 1 joule para 5 km é uma contona bruta, só que nas fazendas até, Carlos, lá o pessoal do Cavalli, eu usaria 1 para 3. 1 joule para 3 km. Que quanto mais eu apertar essa proporção, mais gordura eu tenho para queimar. Então, quanto mais volume eu tenho, mais eu posso perder que não me some o choque da cerca. Aí eu não dependo de um peão caprichoso que vai lá medir o choque todo dia. Sabe? Então, eu retardo a necessidade de reformas, de manutenções, para muito distante. E aí já vai assim, a cerca elétrica, eu garanto para vocês que, se bem montada, ela tem um nível de manutenção menor do que convencional. Por quê? Se eu tenho um bom choque, o animal não força ela. Se não força ela dura mais. Tá? Agora, ela precisa de um monitoramento maior. E, cara, o que esse monitoramento maior é? Eu olhar todo dia para o visor do liquidificador. Tá igual ontem e bom? 8 mil volts. Vou caçar outro que fazer. Outro dia, 8 mil volts. Vou caçar o que fazer. Aí o outro dia, 4 mil. Rapaz, está me vazando 4 mil volts de ontem para hoje. Eu ponho aquele meu controlinho remoto na cerca, ele me mostra em minutos aonde é. Eu acho, desligo a cerca lá onde eu tô, arrumo e ligo de novo. Então assim, a cerca que esses caras desenvolveram é para tirar trabalho. Eu garanto para vocês que é para tirar trabalho. E você mandar no gado e colher muito mais. Excelente.
Muito bom essa questão. Eu tenho batido em outra coisa. O pessoal está querendo muito tirar trabalho. E eu estou querendo levar trabalho. Então, no tirar trabalho com relação aos bebedouros, é o pessoal querer achar fórmulas de não precisar lavar o bebedouro. Tá? Então, seja com o uso de probiótico, já pedi aqui, mas para quem chegou depois, não usar, em hipótese alguma, nem o peixe dentro do bebedouro, para limpar o bebedouro, e nem planta aquática. No Nordeste se usa muito uma planta baronesa, que é um aguapé, uma planta dessa. Isso é interessante, Ernesto, para limpar curso de água natural próximo às cidades, né, que ela tem as raízes vão coletar coliformes, e também resíduos industriais. Agora, no bebedouro de fazenda, por favor, não usar planta propositadamente, e se tiver, por favor, remover essas plantas que causam dano. As plantas têm um ciclo vegetativo e também morrem. A pergunta que chegou para a gente é com relação a um trabalho feito em uma universidade, parece que aqui é na Estadual do Mato Grosso do Sul, com sugestão de distanciar o coxo do bebedouro, né? Para que os animais... Isso, para mim, eu preciso conhecer o trabalho científico, lógico. Mas, até então, eu tenho como um contramito. Existe o mito de botar o bebedouro numa ponta do pasto e colocar o bebedouro numa ponta do pasto e o coxo na outra, que assim o animal vai ao coxo e vai ao bebedouro e ele anda no pasto, pastejando. Isso aí cai. Ó, deixa eu entrar. Isso aí é gambiarra para nego de pasto comprido, de pasto muito grande, sabe? Exato. É alternativa. Estudo, eu ia dizer que se a gente visualizar o estudo e ver que resultado deu, porque o contramito é justamente isso. A gente tem que exercer o controle. O homem no controle, não os bois e não a natureza. O gado vai pastejar aonde você quer que ele pasteja. Como que você faz isso? Com o manejo de cerca elétrica. Você vai botar o animal por um período de tempo naquela parcela, não é isso, Ernest? Mas as pessoas que não dominam a cerca elétrica, Fernando, são obrigadas a criar outras estratégias. Sabe? Infelizmente, as pessoas não dominam. E aí chega esse ponto de mandar você fazer, para sujar menos a água, eu fazer o animal andar de um canto para o outro, sabe? Tá, sujei menos a água. A nossa determinação com relação ao bebedouro, seja o tamanho da parcela, do módulo, da invernada, do piquete que você tem, o ideal seria que ela fosse o mais próxima possível de um quadrado, né, com dimensões de comprimento e largura mais semelhantes, não fosse próximo a um retângulo, para os animais não precisarem caminhar tanto, e que o bebedouro fosse instalado no mais central possível, para que você tenha aquele raio ao redor do bebedouro de 300 metros, no máximo. Como o Maurício Garcia já colocou, acho que na live anterior, se eu tiver 300 metros para cada lado, eu estou falando num pasto de 600 por 600. Né? A gente está falando aí em 36 hectares. Então é muito grande. Mas eu vou ter ainda muita área para esse animal andar. Sabe? Eu reduziria no mínimo pela metade. O que a gente precisa é ir melhorando. Se o pasto for grande, você dividir. Agora, algumas condições, quando ainda não é uma praça de alimentação no manejo, e são ainda cercas convencionais e módulos grandes, se possível também evitar o bebedouro da divisa da cerca, o bebedouro embaixo da cerca. Tá? E pior, o Ernesto vai poder responder para mim porque eu falo que sou tão contra, às vezes você tem uma experiência. Cerca elétrica sobre o bebedouro, Ernesto. Eu sou contra isso. Então, na verdade, eu fui chamado... Essa cerquinha da Embrapa aí, do Guga, tá com uma linha de choque sobre o bebedouro, sabe? Há 5 anos lá. O que a gente fez foi passar uma mangueira para esse animal não tomar o choque.
Você deve ter visto aquele projeto grande lá no norte de Minas, ficaram sabendo que o cara do grupo lá, um grupo grande lá, que eles estão com vaca, cria, recria, engorda dentro do confinamento. Um projeto enorme. E aí tinha bezerro no confinamento junto com o adulto. O que estava acontecendo? Os bezerros estavam vazando pela linha de coxo, saindo pela linha de coxo naquele confinamento grande. Cara, eu precisei botar choque na linha de coxo, que na minha cabeça também era algo proibido, sabe? O que a gente fez? Regulou a altura certinha desse fio para que o animal não tomasse o choque, né? Para não ficasse com receio de comer. Mas foi uma coisa necessária, sabe? E conseguiu e não perdeu desempenho em nada. Então, da mesma maneira, eu vejo com a água. Desde que você regule de forma inteligente para que esse animal não tome o choque, procure proteger para que ele não tome o choque ali, eu não vejo problema, tá? Em confinamento, isso aí a gente está fazendo muito confinamento, que é até mais uma prova, né, que eu zero manutenção. Confinamentos grandes que nos chamam para fazer projetos lá, zera, para de quebrar cerca. Está todo mundo só engordando boi inteiro sem capar, é muita briga entre lote e intralote. Você zera, porque assim, aí os caras começam a brigar e vai para seca, briga e vai para seca, briga e vai para seca. Ele é condicionado a parar de brigar. Então assim, eu reduzo manutenção, aí o cara entende que quem segura o animal é o choque, não a estrutura. Ele passa a fazer novos currais muito mais leves, economicamente, com menos estrutura. E eu tenho ouvido, e eu até tenho pedido para ir universidades, pesquisadores, eu tenho ouvido muito rádio peão me dizendo que o desempenho animal tem evoluído, tem melhorado, porque reduz briga. Sabe? Isso é rádio peão, isso não é. Eu preciso de uma validação disso ainda, mas tem lógica, sabe? Tem lógica. Esse é um problema que eu tenho tido, Ernesto, a questão de validação, né? A gente tem ainda muito pouco trabalho nessa área. Eu gosto de bater muito na tecla de bebedouro fora da cerca, como eu disse, né? Reduz bastante a manutenção de cerca e você melhora o acesso dos animais. E quando você não está usando os dois lados, o bebedouro fica metade do acesso obsoleto. Perdido, obsoleto. Então seria melhor 2 bebedouros menores, metade do tamanho, mas fora da cerca, com acesso a todo lado. Agora, muito importante também, Fernando, a gente tem que entender isso. Infelizmente, ainda, a maior parte do cara que está usando cerca elétrica está usando errado. Então, uma coisa que eu falo sempre nos começos das lives, esqueci de falar nessa, esqueça o que você acha que você sabe de cerca elétrica. Aquelas más experiências que você teve porque estava errado, sabe? A minha experiência com 8 anos aqui me permite falar, estava errado. Porque bem feito, sabe, tira trabalho e não dá trabalho. E tem uma pergunta que foi interessante sobre pivôs com cerca elétrica fixa. A gente vinha até o ano passado, até o ano retrasado, fazendo muitos modelos de pivô com uma cerca elétrica fixa, põe um abaixador, um esqui que a gente chama, o rodado do pivô passar por sobre o arame, aí eu ponho uma mola no arranque da cerca e no final da cerca para dar maior flexibilidade, boto uns 40 metros de distância entre postes e o pivô passa por cima. Só que a gente tem, esse é legal, a gente soltou bastante desses, só que os novos, a grande maioria tem sido com cercas elétricas móveis. Aquele esquema que eu falei, é uma linha montada aqui, 2 linhas montadas. Entendi. Opa, então, tá aqui, tiro uma e põe a outra, tiro uma e põe a outra. Me permite regular o tamanho da pizza de forma muito fácil, acertar a lotação, acertar a carga via área, sabe, é muito melhor. E o pivô nunca passa por cima da cerca. A cerca vai andando, o pivô vai vindo atrás, sabe? Então é perfeito esse modelo. Maravilha. Ernesto, estamos de novo nos aproximando do final do tempo. Então já vamos nos preparando, porque vai acabar. Eu acho que mais do que 2 horas não seria interessante, mas quero colocar
à disposição, agradecer a sua participação, agradecer todos que tiveram aqui conosco nesse momento e nesse bate-papo. Pedir desculpas pelo não domínio da ferramenta, principalmente ali na troca da live, demorei a pegar a questão do convite e tudo, e o pessoal teve eu aqui, rapaz, me apaguei então a gente vai pedindo desculpa, que bom que a gente não é os bons das lives do Instagram, mas pelo menos estão aí aprendendo com o pessoal no campo a levar essa informação dessas duas ferramentas que realmente são essenciais. O pessoal precisa otimizar o aproveitamento da pastagem, colheita eficiente de pastagem, obter o máximo de ganho e aí sim complementar no coxo antes de aproveitar o pasto e substituir, e sempre ter em mente que a água de qualidade vai trazer maior desempenho. Todas as outras tecnologias vão somar e vão ser beneficiadas. Então, todos os suplementos do coxo, todo o melhoramento genético, toda a gestão tem que passar pela eficiência de pastejo e por os animais consumindo uma água limpa, uma água de qualidade para melhorar o desempenho. Eu vou encerrar por aqui e vou passar para você fazer suas considerações. Te agradeço aí por estar conosco. Sim, eu quero que as pessoas tenham uma inquietação sobre por que eu colho somente 50% do pasto, sabe? A gente tem que dormir com esse barulho na cabeça. O que eu tenho que fazer para colher o máximo de pasto possível, sabe? E a resposta disso é você poder mandar no animal, e você manda no animal com cercas elétricas, sabe? Seja ela fixa ou não. Mandar um abraço aqui para o Mário Casal, entrou aqui, para a Drizart entrou aqui, um abraço para ele, sou fã dos dois. Então, assim... Vamos aproveitando o tempo. O Guga Castro Cunha tá fazendo perguntas aqui para você. Ele diz que é fácil começar uma cerca do zero, mas o problema maior que ele está tendo é adaptar uma cerca problemática para o sistema correto. Ele está comprando agora então tem duas saídas. Tem duas saídas. Ou eu desmancho essa cerca e com a mesma madeira, eu tinha posse de 4 em 4 metros, eu desmancho essa cerca e passo para 30, eu sem comprar madeira eu posso piquetear minha fazenda inteira, fazendo uma coisa bacana e barata. A segunda é você botar um cavalo de um aparelho e dane-se os problemas ao longo da cerca. Sabe? Você vai tirar os principais, né? Até porque você tem aquele controle remoto que te indica onde é que estão os problemas, você tira os principais e empurra o problema para frente, sabe? Ele ultrapassa os problemas, o negócio... É aquilo que eu falei, tudo que te causa redução do choque é real. Só que você pode, com mais potência, superar isso, sabe? Então você tem basicamente duas saídas. A melhor que eu acho é você desmanchar pesado e fazer leves. Uma vez que eu entendo que quem segura o animal é o choque, por que eu gasto com estrutura? Jogar dinheiro fora, tá? Então, não pode aceitar pasto. Assim, está proibido perder pasto. Quem domina a cerca elétrica, está proibido perder pasto. Perde pasto quem não domina a cerca elétrica. E reforçando aquilo que a gente falou lá na frente, nós não somos contra dietas de ração, pelo contrário, a gente pode e deve usar, mas melhor seria se a gente usasse de forma estratégica e não compensatória. Ia ser melhor para todo mundo, sabe? Todo mundo ia ganhar mais com isso, técnico, produtor, vendedor, sabe? Você ia fazer um negócio para bombar, sabe? A gente realmente ia ser todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo dando certo. A gente não pode torcer para que o pasto do cara degrade, a gente não pode torcer para que venha seca, a gente não pode, sabe? E tem que torcer para o cliente da gente ganhar dinheiro, sabe? O cliente da gente ganha dinheiro, a gente vai junto. Perfeito. O tá? conceito, então, acho que ficou esse. Espero que assim o pessoal tenha gostado bastante. Tem pessoas aqui perguntando de projeto para você para dividir 150 hectares lá da Fazenda Tapajós. A minha sugestão é que provavelmente não vai dar tempo,
pode ser que dê, mas pode procurar o Ernesto. Eu peço a cada um dos senhores que, caso ainda não estejam seguindo o meu perfil ou do Ernesto, possam seguir. Eu aprendo muito mais com as experiências de vocês no campo, a questão do uso de que produto para lavar, a frequência de lavagem, os problemas que os peões estão tendo para lavar bebedouro, vazão. Então, essas coisas têm muito pouco trabalho, muito pouco estudo. Então, a experiência traz muito. Então, eu quero agradecer cada um dos senhores e convidar para continuar trazendo esse material para a gente. Tá ok? Fernando, muito obrigado, cara. Novamente, sou seu fã real, admiro muito seu trabalho. A gente acho que luta pela mesma causa. Né, obrigado, agradecer a todo mundo que está aí, né, perdendo tempo com a gente aqui, com esses dois analfabetes. Mais uma coisa, o pessoal perguntou se a live vai ficar disponível. Se ela me der a opção, que agora eu vou encerrar, eu não sei se na outra fez. Acho que fiz. Mas aí eu jogo, se ela tiver, eu jogo no IGTV e passo para o Ernesto para pôr lá também. Espero que tenha ficado gravado, o Rodrigo não. Mas não garanto. O Lucas, eu tinha combinado que eu também não sei mexer nisso, o Lucas do Pasto Verde, nosso amigo, siga lá o Pasto Verde Consultoria, disse que ele ia gravar pra gente. Ia jogar no Telegram dele. Show, Lucas. Se gravou... Se ele gravou, pelo menos a primeira, pode ser que ele gravou, porque eu vi ele aqui. Se gravou, tá? Já tem um vale-brinde aí. Agora me procurem, que eu tenho canal no YouTube, palestra completa, tem curso para dar para vocês, de graça, de cerca elétrica, junto com o pessoal do Balde Cheio, 3h30 de curso. Então, estamos à disposição e um abraço. Fica com Deus, moçada. Obrigado, um abraço. Enriqueceu muito. Valeu, Ernesto. Um abração, tchau, tchau, pessoal. Para todos aí. Um abraço.